Salvador, Bahia, 1962. Foi aí que começou a trajetória de um homem público sério, um advogado competente, um engenheiro florestal comprometido com o meio ambiente. Naquele ano, nascia Newton Lins. Foi um desafio chegar a Brasília com 6 anos de idade, quando aqui só havia canteiro de obras, poeira e lama. Olha, eu me recordo quando eu cheguei em Brasília, porque a gente veio sonhando, né? A capital da República, aquela coisa toda. Quando eu cheguei aqui, em 1968, que eu vi aquela poeira, e é uma poeira diferente do resto do país, é uma poeira vermelha, encardida, a gente não podia... Qualquer roupa, em segundos, ela estava com outra cor, né? Estava colorida, daquele barro vermelho. E eu fiquei assim muito... Achava a arquitetura totalmente diferente e a gente via muitos redemoinhos altíssimos. Eu era menino, eu ficava assim impressionado com aquilo. E eu me lembro até uma época, eu fui para a avenida para ver quando chegou a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth veio visitar Brasília no seu carro, aí passou no seu carro, com toda a comitiva enorme. E para mim aquilo ficou muito na minha mente, ficou muito na minha cabeça, assim, essas imagens antigas assim de Brasília, aquele poeirão e a Rainha Elizabeth passando no carro aqui, conhecendo a capital. Eu acho que poucos terão essa oportunidade de ter isso na sua cabeça, de ter essa lembrança de Brasília, esse tipo de lembrança de Brasília. A família de Newton Lins adotou Brasília como residência definitiva. O baiano virou um candango estudioso. Mas foi na militância, aos 20 anos, que Newton deu seus primeiros passos na política. Em 82, ele participou ativamente das manifestações pelo fim da ditadura militar. Seu sonho era ver a democracia restabelecida no Brasil. Mas não foi fácil. Olha, eu tenho assim, coisas muito marcantes da época da redemocratização. Porque a gente vivia numa capital com muitos militares e a gente convivia também com as famílias dos militares. Eu tive a oportunidade de ver todos os ângulos, todos os lados, todos os sentimentos. Eu não sou assim uma pessoa sectária que diga que um lado está certo, o outro lado está errado. Eu não tenho essa... São coisas da história do nosso país. Acho que a gente tinha que trilhar esse caminho mesmo de amadurecimento. E penso que isso me amadureceu muito, essas lutas populares. E eu vi todos os lados, suas mágoas e razões na capital do nosso país. E eu acho que hoje eu me sinto muito mais maduro de estar aqui no foco, justamente no centro da capital e ter assistido tudo isso tão de perto. Quero falar. 3 anos depois, com o fim do regime militar e a volta da democracia, faltava outra conquista: o direito de escolher o governador do Distrito Federal e seus representantes por meio de eleições diretas, pelo voto. Na época dos militares, o governador era nomeado pelo presidente da República. O ano era 1985. Newton ingressou no movimento pela representação política no Distrito Federal. Outra luta. Olha, quando começou essa questão de Brasília ter representação política, eu ainda era muito menino. Eu sei que eu fui assim... na realidade existiam grupos de pessoas querendo assumir aqui em Brasília, ter a oportunidade de participar da vida política. Mas eu me lembro, a gente já preenchia ficha de filiações, né? Eu sou ainda do antigo MDB, depois PMDB, naquela época, né? Onde vieram todos os demais partidos praticamente. E naquela época a gente já preenchia as fichinhas de filiação. A quantidade era que contava, o poder. Então eu fazia muita filiação, né? Eu chegava com as fichas de filiação, um monte de filiação. Tudo ilegal, né? Porque não tinha eleição em Brasília, era proibido até fazer filiação. E aí a gente fazia as fichas, né? Disputava quem tinha mais filiado, eu me lembro. Já nessa época eu percorria tudo quanto é cidade. Eu tinha uma agenda, e eu guardo essa agenda até hoje. A agenda, assim, eu tinha reunião segunda, eu tinha 2 reuniões. 2 reuniões na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, até assim. Eu não parava. Para mim era... Eu ia assim para Sobradinho, aí eu separava Sobradinho e Planaltina. Aí eu fazia reuniões no Sobradinho e depois ia para Planaltina. E assim por diante. Gama, Núcleo Bandeirante, Guará e tudo mais.
Antes mesmo de se formar advogado, Newton Lins frequentava a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB era o quartel-general daqueles que mudariam a política brasileira. E ele estava lá, observando as grandes celebridades e ouvindo os mais respeitados intelectuais do país. Mas foi justamente nesse período de efervescência, que na época a efervescência maior era dentro da Associação Comercial do Distrito Federal. Era ali que era a Câmara Distrital nossa, era ali. Então o que a gente fazia? Ia para lá para discutir, para debater. A OAB também, eu vivia dentro da OAB. Parecia até que já era advogado, né? Nem pensava ainda em fazer direito e já estava lá dentro. E aí o que acontece? Foi lá dentro da Associação Comercial justamente que eu conheci o governador José Aparecido de Oliveira. Ele entrou na hora que eu estava falando. Eu estava lá em cima, na tribuna, eu pedi licença, disse, olha, o governador está chegando e agora eu vou encerrar minhas palavras. E ele parou, ele era uma pessoa maravilhosa, parou e falou assim, meu filho, eu não quero que você pare não, eu vou sentar aqui que eu vou te escutar. E dali nasceu uma grande amizade, porque logo em seguida teve um coquetelzinho, uma coisa, e aí nós começamos a conversar, eu e o governador, disse, olha, eu quero que você vá lá me visitar. Eu sei que eu acabei não indo, passou um mês e meio, quando foi um dia eu conversando lá com minha mãe no almoço, ela me perguntou, você não ia lá? Não, eu não fui. Por que você não foi? Nunca tinha pisado dentro do Palácio do Buriti. Cheguei lá, tinha um balcão, e nesse balcão, um telefone daqueles antigos pesados, né? Eu falei assim com o rapaz, eu falei assim, olha, meu nome é Newton Lins, parecendo até que era grande coisa, né? Eu era tão jovem achando que ia chegar lá e disse, olha, meu nome é Newton Lins e eu gostaria de falar com o governador. Aí o rapaz olhou para mim, começou a rir, ele disse para mim assim, eu também gostaria de falar com o governador. E aí eu subi e fui recebido pelo governador José Aparecido. Eu sei que ele me convidou para trabalhar com ele, foi uma surpresa para mim, eu entrei sozinho naquele palácio e quando foi assim, no dia seguinte eu estava trabalhando com ele. E eu fiquei tão empolgado que eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu achava o máximo e de fato né, eu muito empolgado, isso me deu uma visão assim de governo muito grande, porque eu fui recebido por uma pessoa extremamente carinhosa, que foi o governador José Aparecido de Oliveira, e que me deu a oportunidade de entrar na vida pública. E isso para mim foi muito importante. Essa participação o conduziu à função de secretário do Grupo Consultivo da Política Habitacional. O resultado foi a criação do Paranoá e de Samambaia e a fixação da Vila Planalto. Newton Lins não apenas viu nascer essas cidades, como pôde se sentir um pouco pai de todas elas. Uma das responsabilidades maiores que o José Aparecido me deu, e um dia ele me chamou para isso, foi de eu assumir. Ele me colocou na posição de secretário de um grupo consultivo da política habitacional. Então, na época, eu coordenava todo o cronograma da construção de Samambaia, Paranoá e a fixação da Vila Planalto. Eu é que tinha que dar conta se o saneamento já estava pronto, se não estava, o que faltava. Eu ia falar com os secretários, cobrava e eu chegava lá e o pessoal até ficava meio enciumado, porque eu era muito menino, muito jovem ainda e já exercia essa função já tão importante de coordenar todo o cronograma de atividades de criação dessas cidades. Então eu me sinto assim meio pai dessa cidade, porque eu ia visitar as obras, verificava tudo, estava no andamento e eu fico tão feliz hoje, eu vejo assim Samambaia, assim, que é uma cidade tão organizada, bonita. O Paranoá também é uma cidade arejada, bonita, era um lugar feio antigamente, não passava caminhão, nem de lixo. Então hoje eu me sinto meio pai dessa cidade, assim, nesse sentido. Eu me sinto responsável, assim, porque eu vi nascer desde a prancheta, todos os seus projetos, eu vi tudo ali nascendo e se transformando. E hoje eu vejo gente feliz ali naquela cidade e eu fico feliz também com isso. A democracia já estava consolidada quando Newton foi chamado pelo presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, para trabalhar na coordenação de sua campanha à presidência da República. Mas olha, eu acho assim que uma das coisas assim, mais marcantes foi minha conversa com o doutor Ulisses Guimarães. Durante a campanha ele me designou de próprio punho para ser o coordenador nacional para a área juvenil da campanha dele. O que não é grande coisa porque ele perdeu, né? Mas a experiência de conviver com ele, com todo aquele contexto nacional, para mim foi fantástico. Uma coisa que me marcou muito foi uma conversa que eu tive com ele,
eu nunca vou esquecer, porque eu sabia, já tinha consciência assim, que ele ia perder a eleição, né? Nós não íamos obter êxito. E eu fiquei preocupado porque eu achava ele um senhor, né? Eu ficava com pena, eu tinha muito carinho por ele, né? E aí eu cheguei para ele, eu sentado, ele do outro lado da mesa, eu falei assim, doutor Ulisses, olha, as coisas estão assim, tão difíceis, né? Eu queria dizer para ele que eu sabia que a gente ia perder. Aí ele olhou para mim, ô meu filho, você mal começou e você já está preocupado. Você ainda tem a vida inteira pela frente. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu preocupado em acalentar ele, e ele um homem seguro, sabe? E ele, ao contrário, ele foi que foi me confortar e dizer que eu ainda tinha muito caminho pela frente. E de fato eu percebi muito isso desde aquele momento. Passei a ter essa consciência. Essa grande experiência, e já formado em Direito, leva Newton Lins a ganhar especialização em Direito Eleitoral. Autor de livros, é dele a obra Propaganda Eleitoral, Comentários Jurídicos. Não é pouca coisa, não. Os ministros fazem citações sobre as suas análises jurídicas até hoje e utilizam interpretações e exemplos de seus livros em processos para definir sentenças. Eu me recordo que quando eu me formei em Direito, né, porque eu me formei em Engenharia Florestal e depois em Direito, um amigo meu da Bahia me mandou uma caixa cheia de livros de Direito Eleitoral. Ele falou, Newton, uma área bacana e tal, e eu me empolguei muito com aquilo e trabalhei profundamente nisso e acabei até escrevendo várias publicações a respeito, livro Propaganda Eleitoral, Comentários Jurídicos. E uma das minhas maiores alegrias assim, na minha vida, quando você escreve algo, é você perceber que é útil. Eu me recordo uma vez eu entrei na assessoria lá do Tribunal Superior Eleitoral, aí quando eu entrei, eu estava tratando lá de um assunto, uma funcionária, uma assessora, disse assim, o senhor é o doutor Newton Lins? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ela levantou o livro, eu estou preparando aqui o voto aqui do presidente do nosso Tribunal Superior Eleitoral aqui, usando o livro do senhor. Quer dizer, se alguém tem uma vaidade ao escrever um livro, não tem vaidade maior do que saber que está sendo usado pelas maiores autoridades do país. Depois de ocupar diversos cargos no governo federal e no Palácio do Buriti, ele exerceu a presidência nacional do Partido Social Liberal, o PSL. Casado com Jo Jansen, presidente do PSL Mulher no DF, também advogada e competente administradora pública, formam a família com Kalel, um jovem médico, Leonardo e Diogo, 2 aplicados alunos do Colégio Militar. Agora, olha, se tem um assunto assim que eu gosto de falar é sobre a família, sabe? Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Minha mulher é uma mulher fantástica, mulher carinhosa, cuida dos meus filhos, dos nossos filhos com carinho. E a gente só tem a agradecer a Deus todos os dias. E ela sempre me fala isso, olha, agradeça. Você não esqueça todo dia de manhã você agradecer. Porque de fato nós temos filhos maravilhosos, né? O mais velho está aí agora se formando em medicina. E os outros 2 que passaram no concurso do Colégio Militar são meninos excelentes, são meninos dedicados aos estudos, graças a Deus só me dão alegria. O mais novo, agora recente, ganhou as Olimpíadas, ganhou medalha de prata nas Olimpíadas Nacionais de Matemática. Todos os 2 se dedicam também à música, instrumentos musicais. Então, quando eu chego em casa, a gente sabe, é uma coisa que eu faço sempre questão de nós almoçarmos todos juntos. Isso é uma coisa assim que eu não abro mão da gente ter um momento, ou se não for possível no almoço, mas pelo menos no jantar, nós estávamos todos à mesa ali juntos. Porque a família para mim é uma coisa muito importante e a harmonia dentro da família para mim é muito importante. Nada pode romper com a harmonia de uma família. Newton Lins é vice-presidente nacional e presidente regional do PSL no Distrito Federal. Sua meta é estabelecer um conceito de governo que garanta a igualdade de oportunidades entre os cidadãos. É autor de livro onde defende a necessidade de o Estado oferecer a todos as mesmas chances, a começar pelo acesso a uma educação de qualidade,
porta de entrada na verdadeira cidadania. Olha, eu acabei entrando no Partido Social Liberal quase que por acidente. Eu era advogado do partido e o presidente nacional, o doutor Luciano Bivar, ele praticamente me colocou como vice-presidente nacional. Praticamente não, ele me colocou como vice-presidente nacional. Foi até surpresa para mim na época. E ele se licenciou da presidência nacional. Eu fiquei exercendo, em exercício, 3 anos, a presidência nacional desse partido. E passei a conhecer profundamente a doutrina social-liberal, que é realmente fantástica. O social-liberalismo é uma coisa muito bacana, porque é o equilíbrio, né? O social-liberalismo defende isso. O governo tem que dar mais ampla liberdade a todos. A estrutura governamental ela só tem que entrar, o Estado só tem que entrar ali para as questões realmente importantes, necessárias: saúde, segurança, educação, e cada um deve buscar a sua felicidade. Governo bom é justamente o governo que governa menos, é o que interfere menos na vida particular das pessoas, que não pressiona as pessoas, que não coage as pessoas, que deixa as pessoas viverem em paz. E isso aí é muito importante. O social-liberalismo, para mim, é a ideologia do futuro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma das coisas que mais me emocionam, assim, das minhas lembranças, são as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida e que tinham importância política. Eu acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes como eu conheci. Eu conheci Tancredo Neves, eu apertei a mão dele. Eu convivi com o Dr. Ulisses Guimarães, pessoa maravilhosa que me deu as primeiras lições políticas que eu tive. Conheci pessoas muito marcantes, como Leonel Brizola, conversei com ele. Quantos brasileiros tiveram a oportunidade de estar com tantas pessoas sentadas, conversando como eu tive? Acho que pouquíssimas. E eu só tenho a agradecer de Deus ter me dado essa oportunidade de ter conhecido homens marcantes de todos os lados, de todos os ângulos, de todos os segmentos da vida nacional. Newton Lins, aquele que encontrou 17 soluções para os maiores problemas da sociedade no Distrito Federal. Pensando bem, solução tem.